Fala galera do primeiro ano, a aula de hoje vai ser uma aula mais voltada para dúvidas, tá? Que eu vim percebendo que a galera está com muita dúvida no, no nosso chat, e aí eu pedi para vocês postarem dúvidas lá, peguei as dúvidas mais comuns, tá? Então para essa primeira aula vou soltar essas dúvidas, vou começar aqui com 3 questões, tá? Que foi que a galera mais pediu, e aí sobrando tempinho, tá? No meu vídeo eu solto mais as outras questões restantes aí. Continue colocando, eu vou sempre tentar separar para vocês aí algumas dúvidas. Não vai ser todas as aulas, porque o conteúdo sempre atrasa e ficar fazendo isso. Tá? Então, enquanto vocês também procurem na internet, dêem uma olhada no gabarito lá comentado do site, tá? Ajuda a gente. E aí só traz mesmo que for indispensável, porque senão vai atrasar a matéria da gente, beleza? Então, olha só, as questões que eu estou pegando são as questões contextualizadas que pediram aí. Tá? A primeira questão é a questão 1 contextualizada da página 239, capítulo 4, apostila 1 ainda de vocês. E a questão é uma questão de Enem, que fala mais ou menos assim, ó. O gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetros para uma pessoa em certo período de tempo. Não fala que unidade é esse tempo. A escala de tempos a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Tá? Então, a opção que representa melhor, que estaria melhor associada entre o meio e a forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos. Então, é uma questão de Enem que já te dá é uma questão considerada boba, não usa muito recurso de física aí, e você vai atender mais para a questão da lógica, tá? E aí, no finalzinho dela, eu vou te dar uma dica ainda mais ainda, tá? Mas aí ele vem com as múltiplas escolhas. Se você não olhar as múltiplas escolhas, você não consegue fazer. Então é importante, na hora que estiver assistindo esse vídeo, pausa ele, volta e pega a tua apostila, tá? Volta aí para onde você deixou a apostila e pega ela, senão você não vai entender nada. Então ele fala lá, nesse gráfico aqui, seria o gasto de uma carroça que seria andando em semanas, ou um carro por dia, ou uma caminhada por hora, uma bicicleta em minuto, ou um avião por segundo. Então o que acontece? Ó, esse gráfico, ele funciona assim, ó, ele saiu daqui do zero, isso significa que por um zero tempo ele estaria parado, estaria em repouso e vai até aqui em cima, ó, ele está fazendo isso aqui. E ele pega um pouquinho mais do que 2 aqui, tá, com o seu 10. Cara, para título de conta, você pode aproximar isso, como está muito próximo do 2, vou colocar que a minha velocidade, né, vocês sabem isso, é ΔE sobre ΔT, foi aproximadamente 10 por 2, aproximadamente 2 aqui na unidade de tempo. Isso vai dar aqui uns 5 km por tempo. Tá? 5 km por tempo. Aí, ele quer que você diga de qual velocidade seria isso aqui e por qual tempo também, qual seria mais coerente. Então você pensa, bom, uma carroça, ela andaria 5 km por semana aí, numa semana ou mais, nesse tempo semana? Difícil, né? Bem difícil. O carro andaria 5 km no dia? Pô, nem empurrando eu acho que eu faria isso. Uma caminhada de 5 km por hora, pô, em uma hora correr 5 km, tá aceitável, tá bem aceitável aí. Segura essa C aí. Bicicleta, 5 km por minuto, não, né? Não teria como, né? E é sempre na unidade de tempo 1, tá? Unidade, tá? Então, mas aí seria 0,5, não, é 1, sempre na unidade de tempo 1. O avião, ele faria 5 km por segundo, meio forçado também. Então, a que mais se aproxima para a gente é a letra C. E aí vem a dica muito importante que muita gente não pegou no início da questão, porque não lê direito, não presta atenção. Ele fala lá em cima da questão, o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. A única coisa que você fala de pessoa ali, né, pode ser uma caminhada, né? Mas a pessoa na carroça, a pessoa no carro, a pessoa na bicicleta, a pessoa no avião, é a pessoa se deslocando aí a 5 km por hora. Eu acho que numa caminhada é o que mais se encaixa aí, beleza? Não que ela não poderia andar nas outras, mas uma pessoa ali você vai pensar ela sempre caminhando, tá? Então letra C para você aí, tá? A próxima foi a número 3. Cara, a número 3 é uma questão muito maneira, muito legal mesmo. E é uma questão que não é difícil, mas ela também te dá esse conceito de lógica e tem umas pegadinhas aí. Você tem que sacar o que está acontecendo. Então vamos ler, né? É uma questão da FUVEST. Fala assim, ó. Um passageiro viajando de metrô fez o registro de tempo entre duas estações. Obteve os valores indicados na tabela.
e obter os valores indicados na tabela. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem, para o mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15 km de extensão, então sua linha toda está desenhada na sua apostila, tem 15 km, é possível estimar que um trem, desde a partida da estação Bosque até a chegada da estação terminal, leva aproximadamente quanto? Então a questão se resume no seguinte, tá? Ele fala que a velocidade ao longo de duas estações consecutivas é sempre a mesma, velocidade média, né? Por que ele fala isso? Não fala diretamente isso, mas fala que acho que chega a falar, né, que fala assim, desculpa, achei que estava falando do tempo e está falando da velocidade. Ó. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma, tá? Então ele vai com a velocidade média, ele vai na velocidade constante ao longo de toda a trajetória, tá? Ok? Ele não considera nem aceleração nem desaceleração, é sempre a mesma, mesmo ele parando ou ele partindo, ele considera sempre como constante. Tá? E aí ele quer saber, nesses 15 km, qual vai ser essa velocidade média. Então, ou seja, se você conseguir calcular aí, a velocidade média numa dessas trajetórias, de duas estações consecutivas, você já tem praticamente a velocidade média, tem, né, a velocidade média de toda a sua trajetória. Então, você tem que acompanhar a apostila aí, tá? Eu vou sempre seguir aqui nesse riscozinho da minha apostila, mas eu vou colocar aqui o que ele colocou nesse quadrinho, resumir para você nesse quadrinho aqui, esse quadrinho que é o importante para você sacar aí, tá bom? Então, o que fala esse quadrinho? Fala assim para você, ó, Vila Mariana, chegada, 0 minutos, partida, 1 minuto. Felicidade, chegada em 5 minutos e partida em 6 minutos. Tá? E ele fala que a distância, né, entre Vila Mariana e Felicidade é de 2 km. Então, o que eu quero que você entenda aqui, tá? Quando o trem vai chegar em Vila Mariana, ele gastou 0 minutos para chegar lá. Então, se ele gastou 0 minutos, o que você vai supor? Ele está saindo de Vila Mariana. Tá? A gente está contando no exato momento que ele saiu de Vila Mariana. Ele saiu e comecei a soltar o relógio. Tá? Então, não tem chegada, como se ele está partindo de lá. Então, o que vai acontecer aqui? Aí se liga só numa situação agora bem interessante. Ele vai partir de lá. Só que ele fala que para ele poder partir, que é o nosso sair aqui, ele demora 1 minuto. Vamos supor que seja 1 minuto para as pessoas entrando, conferência de bilhete, ele demora 1 minuto. E aí, ele vai para a Felicidade, que é a estação do lado aí, a consecutiva. Aí ele fala assim, ó, para chegar lá em Felicidade, ele gasta 5 minutos. Para chegar lá em Felicidade, ele gasta 5 minutos. E para partir para a próxima estação da frente, que seria no caso aí terminal, seriam 6 minutos. Mas essa não vai interessar para a gente, porque eu só quero entre Vila Mariana aí para você, tá? E Felicidade. Eu não quero depois ele saindo de Felicidade. Então isso aqui, ó, nem interessa, tá? O que vai me interessar é esses dois caras aqui, a partir do zero, que é o nosso tempo inicial, então ele considera do zero. E olha só que interessante, ó. Imagina um cara lá em Felicidade esperando o trem. Tudo bem? Aí o trem demora 5 minutos para chegar lá em Felicidade. Só que ele ficou parado lá em Vila Mariana 1 minuto para conferência dessas coisas que eu falei para você, ticket, essas coisas todas. Então, na verdade, se ele ficou parado lá 1 minuto e demorou 5 para chegar, é porque no percurso ele gastou quanto? 4 minutos. Então, é o que eu escrevi aqui para você. Ó. Esse é o tempo que interessa para a gente, ó, porque 1 minuto ele ficou parado lá. Depois, quando marcou lá no outro, deu 5 minutos no relógio. Só porque 1 ele ficou parado, 4 ele andou. Essa é a grande sacada. Por quê? O que vai acontecer, galera? Como a gente tem que calcular a velocidade média, é ΔS sobre ΔT, está aqui para você. O ΔS é o 2 km, dividido pelo tempo, que é 4 minutos. Só que você tem que passar para a hora isso, né? Então, 4 sobre 60. Você vai achar a velocidade média, 30 km por hora. Se eu tenho velocidade média de 30 km por hora, eu sei que essa velocidade média agora é de todo o percurso. Todo ele. Se é de todo o percurso, eu agora posso jogar aqui na velocidade média, ó. 30 é o ΔS, que é 15 km, que ele deu um problema para você, que é tudo, de uma estação até a outra, dividido pelo tempo que ele está pedindo aí, ó. Isso aqui você vai resolver e você vai achar 0,5 da hora ou 30 minutos. Letra C para você aí. Se você teve dúvidas, volta, tá? E olha de novo esse vídeo aí, beleza? Dúvidas lá no chat. E a nossa última questão desse vídeo aí é a questão 7, tá ok?
que fala para você do seguinte, ó, vamos ler ela aqui, ela está na página também aí 240, tá? Ela continua na página 240, não coloquei aqui, mas está aqui para você. Que é o seguinte, ó, um foguete persegue um avião, ambos com velocidades constantes e mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Admita que em um instante T1, a distância entre eles é de 4 km, e que no instante T2 o foguete alcance o avião. No intervalo de tempo T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde aproximadamente a quanto? Então ele quer saber a distância que esse foguete vai correr até alcançar o nosso carro aqui, ou seja, é uma distância daqui até um pouco mais na frente, que é o ponto de encontro. E falando em questões de ponto de encontro, é a famosa questão que você calcula a equação horária do espaço de um, calcula a equação horária do espaço do outro, e no final faz o que com essas duas equações? Olha ela aqui, ó, igualar. Só que aí você vai ter que tomar cuidado com algumas coisinhas aí que não deu tantas informações assim explícitas não, tem coisa embutida aí. Então vamos começar. T1 é a partir do instante T1. Se eu vou começar desse instante T1, é o que eu falei para você, eu vou começar de quanto lá na 3? Do zero. Meu instante inicial é zero. Então, ó, estou partindo do zero e vou chegar no instante T2 no meu carro aqui. E ele fala de T2 menos T1. Na verdade, T2 menos T1 é só você chamar de T2, porque o T1 você está considerando igual a zero. Não precisa falar nele. E aí uma coisa muito importante, de informação que é importantíssima para você. Ele fala assim, ó, enquanto o carro anda 1 km, o foguete anda 4 km no mesmo tempo. Cara, isso aí está embutido a relação entre as velocidades desses dois móveis. Enquanto o carro anda 1 km, o foguete anda 4. Isso significa o quê? Que a velocidade do foguete é 4 vezes maior que a velocidade do carro. Então aqui, ó, velocidade F, velocidade do foguete, é igual a 4 vezes a velocidade do carro. Eu preciso disso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar a equação horária de cada um deles para a gente poder fazer igualdade e trabalhar com a equação do encontro aqui. Então, ó, espaço, posição do meu foguete, ó. Repara que eu estou considerando aqui como zero, então aqui, ó, seria a posição inicial, lembra a forma do sorvete? Vou escrever aqui para você, ó. Tá? Então lembra que a posição inicial é zero, que parte da origem aqui, estou considerando a origem. Velocidade dele, estou chamando de velocidade do foguete, vezes o tempo, que é o mesmo para os dois, hein, que é tempo de encontro. Igual, posição do meu carro agora, posição inicial dele, que está 4 km na frente, sempre assim. Velocidade do carro vezes o mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, como tem muita incógnita aqui, ó, tem velocidade do foguete, tem tempo e tem velocidade do carro, são 3 incógnitas. Eu vou substituir, ó, vou pegar essa aqui e vou jogar aqui. Ó. Então, ó, a velocidade do foguete é 4vc, então vai ficar 4vc vezes t igual a 4 mais vc vezes t. Aí eu descubro que vc vezes t aparece aqui, é como se fosse uma incógnita só, as duas multiplicando aí. Passei para cá, ó, tive 3vc vezes t igual a 4. Então, vc vezes t igual a 4 terços. Beleza? 4 terços. Cara, mas ele está pedindo distância. Olha só, eu tenho a equação horária do carro aqui, eu montadinha para você no cantinho. Ó. Então, eu peguei essa equação e reescrevi ela para você aqui, tá vendo? Ela que está aqui, ó. Reescrevi ela aqui para você. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, VC vezes T. E eu tenho o valor dele aqui, ó, VC vezes T. Substituir lá, ficou 4 mais 4 terços. 4 mais 4 terços dá 16 terços, é só tirar um MC que resolve. 16 por 3 dá 5,3 km aproximadamente. Que é o que ele está pedindo na questão. A posição de encontro que o foguete vai alcançar o carro, que é a posição que o carro vai estar, porque ele vai estar no mesmo momento do encontro, na mesma posição de encontro, em encontro. Então, isso já deu tudo para você. Resposta aí, letra, se eu não estou enganado, B de bola. Beleza, galera? Volta quantas vezes forem necessárias para vocês poderem entender isso aí. Vou fechar aqui, senão estoura o tempo do celular.